tudo bem? Meu nome é Bruno Henrique, eu faço parte da equipe Contimatic. Hoje eu vou conversar com você sobre alguns processos que otimizarão a sua rotina de trabalho no departamento fiscal, com a utilização do Robomatic no G5 Fênix. Muitas empresas enfrentam um grande desafio de produzir cada vez mais, gastando cada vez menos. Porém, a quantidade de informações necessárias para um fechamento fiscal se torna cada vez maior. Por exemplo, dentre receber as notas fiscais dos clientes, importá-las ou digitá-las, calcular apurações, gerar guias para pagamentos e gerar declarações, você consegue calcular quanto tempo é necessário para fazer todo esse fechamento? E se eu te dissesse que é possível sim reduzir em muito esse tempo, com os recursos que já estão incorporados no sistema do G5? Com o processo de robotização no G5 é possível executar diversas tarefas de forma automática, inclusive fora do período de trabalho, aos finais de semana, feriados e quando você preferir. Hoje vamos explicar todos os passos para que você comece a utilizar a robotização dentro do G5 Fênix. Vamos conferir? Para iniciar, você deve abrir o sistema do G5, colocar o login do ConnectCont, a sua senha e clicar em Conectar. Nesta apresentação, vamos mostrar os benefícios que o Robomatic oferece. No sistema G5 Fênix é possível, por exemplo, automatizar o processo completo da escrituração fiscal realizada mensalmente, desde a importação de notas, cálculos de apurações, geração de livros fiscais, guias para pagamentos e geração de declarações. Outras rotinas também podem ser robotizadas, como por exemplo a reorganização de saldos. Lembrando que trata-se de um processo contínuo, de forma que cada vez mais rotinas no sistema serão inclusas na robotização. Agora, mostraremos o processo de escrituração fiscal executado pelo robô e sem qualquer intervenção humana. No menu robô dentro do G5, disponibilizamos algumas rotinas nas quais nós já sabemos que são frequentes no seu escritório, ou seja, processos mais usados no departamento fiscal. Mas, se você precisar, o robô permite inserir outras rotinas de acordo com a sua necessidade. Para cadastrar uma nova rotina, é necessário ativar uma empresa modelo e só escolher um cliente do seu escritório que você utilizará para o processo. Você pode fazer isso por grupo de empresas, assim fica mais fácil colocar o robô em funcionamento sabendo que tipo de empresa ele processará. Por exemplo, para uma escrituração completa de empresas do Simples Nacional, é recomendável utilizar uma fila de empresas compostas apenas por empresas do Simples, para que você possa organizar sua rotina de forma coerente. E da mesma forma para lucro real, lucro presumido, indústria, comércio, dentre outras formas de organização possíveis através do Robomatic. Se você puder, vá acompanhando comigo este processo, assim ficará mais fácil para você entender como preparar a robotização no G5 Fênix. O primeiro passo é acessarmos as configurações de robotização. Este item fica no menu robô, localizado no canto superior direito do seu sistema, e em seguida clicaremos na opção Cadastro de telas robotizadas. Você notará uma listagem que traz o nome Contimatic contendo diversas configurações prontas. Essa listagem que eu me referi quando comentei com você que nós colocamos no sistema algumas rotinas de acordo com o que já conhecemos sobre o seu dia a dia do escritório. Então, sempre que aparecer a origem Contimatic é porque esta configuração foi criada por nós. Quando você estiver usando uma nova opção, este campo que chamamos de origem ficará marcado como usuário, ou seja, você é quem projetou. Clicando no botão Inserir, precisamos preencher nosso primeiro cadastro feito pelo usuário. No campo Atividade, informaremos a qual tipo de atividade pertence à tela que robotizaremos. Nessa demonstração, cadastraremos a apuração de ICMS. Sendo assim, este campo será preenchido com a atividade mensal, e assim sucessivamente realizaremos com cada tela que será robotizada. No campo Descrição, informaremos a descrição que se enquadra com a nossa configuração. Neste exemplo, utilizaremos a apuração de ICMS mensal.
Abaixo do campo descrição, o sistema carregará os menus de acesso ao G5, porém apenas as rotinas para as quais já existe a robotização. Como estamos robotizando o cálculo de impressão da apuração do ICMS, clicaremos no sinal de mais em relação à pasta mensal e apuração ICMS. Em seguida, vamos configurar os parâmetros desejados para a realização da impressão da apuração, e assim aplicaremos para as demais rotinas que precisamos robotizar. Como podemos observar, a janela aberta é basicamente a mesma de quando acessamos manualmente esta apuração. A única diferença é que vamos gravar a configuração da tela para que o robô saiba como fazer o processamento automaticamente. No quadro período, selecionaremos o período desejado. Inclusive, é possível marcar a opção mês ativo, para que o robô processe a apuração sempre referente ao mês que estiver ativo no momento que o robô executar essa tarefa. Temos ainda a opção de gerar para contador online, se necessário. Ao término da configuração, clicaremos no botão Salvar, para que essa configuração seja armazenada. Lembre-se de um detalhe, você só precisa fazer esse processo se quiser montar uma estrutura especial para que o robô possa seguir. Do contrário, você pode utilizar os modelos que a Contimatic já deixou disponível. Em algumas situações, você precisará executar algumas tarefas manuais em meio às tarefas que o robô executou automaticamente. Por exemplo, digamos que o robô importou as notas fiscais e calculou as apurações. Antes de dar prosseguimento ao trabalho do Robomatic gerando guias para pagamento ou exportando declarações, é necessário que você confira o valor das apurações para ver se está tudo correto. Então, só depois disso você pode autorizar que o robô continue trabalhando automaticamente. Para isso, você vai precisar cadastrar essas tarefas através da opção Cadastro de Tarefas Manuais. Isto significa que quando chegar nessa etapa, o robô vai parar o processo que estiver sendo executado e vai esperar até que você dê um OK na tarefa para ele. Enquanto você não fizer isso, o robô fica paralisado, esperando o seu comando. Agora chegamos em uma das partes mais importantes para o robô, que é o cadastro de rotinas, disponível no menu Cadastro de Rotinas. É aqui que criaremos as tarefas a serem executadas e a ordem em que o robô deve seguir. Novamente, a Contimatic deixou pré-cadastrado vários modelos para que você não precise fazer do zero. Mas se o seu cliente ou o seu método de trabalho do departamento tiver algum detalhe em especial, você pode criar a sua própria rotina com as particularidades necessárias. Basta clicar em Inserir e informar a descrição dessa rotina, por exemplo, importações. No campo Empresas, selecionaremos se desejamos a execução da rotina para empresa ativa ou para uma fila de empresas. Para esta apresentação, utilizaremos a empresa ativa. Na relação de tarefas que irão compor esta rotina, poderão existir três opções: tela, tela robotizada e tarefas manuais. Vou explicar. A opção tela são todas as rotinas do sistema que já estão disponíveis para robotização, e que ao clicarmos precisaremos cadastrar os parâmetros necessários para que o robô saiba como executar a tarefa. A opção Tela Robotizada trata-se das telas que nós já cadastramos os parâmetros na primeira explicação desta apresentação. Logo, se selecionarmos alguma dessas opções, não precisaremos cadastrar novamente os parâmetros. Por último, temos a opção Tarefas Manuais, que, conforme explicado anteriormente, são as tarefas que o robô vai aguardar até que concluamos as tarefas, para continuar a trabalhar automaticamente. Neste exemplo, trabalharemos apenas com a opção Tela.
Selecionando a opção Tela, incluiremos em nossa rotina as tarefas pertinentes a importações e a apuração de CMS. Neste caso, importação de NFE, importação de SPED, reorganização de saldos e apuração do ICMS, selecionando as respectivas pastas para encontrar as opções desejadas. É importante se atentar na ordem que as tarefas aparecem no quadro direito, pois esta será a ordem de execução delas. Isso é de extrema importância. Por exemplo, não podemos incluir uma tarefa de conferência das apurações sem antes incluir o cálculo e impressão dessas apurações, pois não faria sentido, não é verdade? Então é necessário ordenar coerentemente as tarefas para termos uma rotina eficiente. Podemos alterar a ordem das tarefas, selecionando-as e clicando na seta para cima ou para baixo. Ao término da configuração da rotina, clicaremos no botão Gravar para armazenar este cadastro. A exemplo dos cadastros anteriores, após a gravação dos dados, aparecerá o registro na listagem como origem usuário. Caso queira alterar alguma configuração, basta clicar 2 vezes no registro ou no botão Alterar. Não é possível alterar os códigos de origem com Tmatic. Neste caso, é necessário copiar o registro desejado para um código de usuário, para depois fazer as alterações necessárias. Para realizar a cópia, selecionaremos o registro que desejamos copiar, clicaremos no botão Copiar, modificaremos a descrição se necessário e clicaremos no botão OK. A rotina foi copiada com origem usuário, posso alterá-la conforme a necessidade. Para as rotinas de origem com Tmatic, apesar de não ser possível alterá-las, é possível ver o que tem dentro delas para saber se cabe ao nosso uso ou não. Basta clicar 2 vezes na rotina e aí eu consigo ver todas as tarefas que estão inclusas nessa rotina, só não consigo alterá-las. Pronto, a minha rotina já está pronta para o robô executar. Se você tiver algum outro processo e quer que o robô faça isso enquanto você estiver ausente na empresa, tudo bem. Neste caso, você vai usar a opção de rotinas agendadas. O cadastro de rotinas agendadas trata-se basicamente de criar um grupo com os cadastros de rotinas que explicamos anteriormente e definirmos um melhor dia e horário para que elas sejam executadas. Muitas vezes, determinados clientes possuem uma massa de dados maior e acaba impedindo a execução de outros que são menores. Neste caso, você poderá rodar o processo dessas empresas maiores em horários flexíveis, que não impedem o seu serviço durante horários de pico. Clicaremos no botão Inserir. No campo Descrição, definiremos um nome que represente as rotinas que serão executadas no agendamento. Por exemplo, Importações e Apurações, Indústria. Depois, informaremos o dia e a hora que o robô processará essas rotinas. Por exemplo, dia 20 de abril, às 18 horas. Do lado esquerdo, selecionaremos quais as rotinas que rodaremos no agendamento e pediremos que o G5 leve esta rotina para o lado direito, onde
Está informado a data e horário para processamento. Lembramos que esta mesma ordem definida na lista é a ordem que o robô executará as rotinas. Sendo assim, coloquem na ordem desejada. Feito isso, basta gravar o agendamento. Se ficar faltando alguma informação, não tem problema. Basta você clicar 2 vezes sobre o registro e alterar as informações necessárias. Agora nós vamos alimentar o robô com arquivos de importação. Antes de rodar qualquer processo pelo robô, precisamos alimentá-lo. Suponhamos que seu cliente enviou os arquivos de NFA SPED. Você salvará estes arquivos em alguma pasta do seu computador, abrirá a ferramenta Alimentar o robô e selecionará todos esses arquivos de importação para que o robô copie para a pasta correta de cada empresa. Você pode selecionar diversos arquivos de uma única vez. Procure os arquivos no diretório que você salvou. Selecione os arquivos necessários. Abrir. O próprio robô identificará o tipo dos arquivos que você selecionou, a qual sistema, empresa e competência eles se referem. Agora basta clicar no botão Copiar os arquivos para que o alimentador copie os arquivos selecionados para as pastas de origem, onde ele buscará para realizar as importações. Como já criamos a rotina e alimentamos o robô, basta ligar o robô e pedir para que ele execute o processo desejado. Se você tem agendamentos realizados, não há necessidade de clicar manualmente para executar a rotina, pois assim que chegar o horário de o robô trabalhar, ele começará o processo sozinho, e você pode acompanhar estes agendamentos através do painel Robomatic Agenda, acessível através do menu Exibir, na barra de ferramentas do G5. Basta selecionar a data. Ele mostrará todos os agendamentos para o dia selecionado. Tudo que o robô processar automaticamente e também as tarefas manuais que o usuário executar, ficará gravado no registro do log. Assim, você sabe exatamente que ponto o processamento do robô está e se existiu alguma intervenção humana no processo. Uma observação importante. Para que o robô possa executar as rotinas que estão agendadas, é necessário que ele esteja ligado. Se ele não estiver ligado, no momento em que chegar a data e o horário programado, o robô não executará as rotinas que foram agendadas. Agora, para mostrar na prática, eu vou pedir que o Robomatic execute uma rotina por mim. Você vai notar que o meu mouse fica parado enquanto o robô trabalha, o que quer dizer que eu não estou operando o sistema G5. Quem está fazendo isso é o próprio Robomatic. Através do menu do robô, posso verificar as rotinas com origem Contimatic e as com origem usuário. Clicando em qualquer uma delas, o sistema começará a executar. Neste tempo, você pode estar atendendo um cliente, verificando documentos, analisando outras tarefas do escritório ou mesmo estar em reunião com sua equipe, porque o robô estará lhe ajudando no processamento de cada cliente. Veja que ele executa as tarefas que foram programadas na rotina de forma automática. É só aguardar a finalização dessas tarefas. Pronto, o robô já processou as rotinas definidas, ou seja, importou as notas, calculou os saldos, gerou a apuração de CMS sem minha intervenção. Podemos verificar aqui no log todas as tarefas que foram executadas, inclusive clicando 2 vezes na apuração de CMS, o sistema abre para mim a apuração. Com tudo pronto, é só você enviar todos os documentos necessários para o cliente, como as guias de pagamento, e para facilitar, você pode fazer o envio direto pelo sistema G5, utilizando o recurso do contador online. Com o contador online, tudo que você enviar para o cliente via web ficará registrado, e assim que o cliente visualizar,
um protocolo digital será gerado, garantindo que a documentação foi recebida. Muito obrigado pela sua atenção e sempre que precisar, converse conosco. Teremos o maior prazer em atender você.